E aí, pessoal, beleza? Neste vídeo, pessoal, vou explicar para vocês o porquê temos a tensão em 220 volts fase neutro e a tensão em 220 volts fase-fase. E se podemos usar um aparelho em 220 volts fase neutro em uma rede onde a tensão é 220 volts fase-fase. Primeiramente, pessoal, temos que entender que a tensão fornecida em 220 volts fase-fase ou 220 volts fase neutro vai depender de cada região, porque cada tipo de concessionária aqui no Brasil acabou adotando níveis de tensão diferentes. Então, para entender como que a concessionária fornece esse nível de tensão para cada região, temos que entender como que funciona a ligação no secundário do transformador. Na direita e na esquerda, temos um diagrama que representa o fechamento em estrela, igual do transformador. O ponto central é o neutro, onde é a conexão de todas as bobinas. E as extremidades é o ponto de conexão das fases. No sistema onde temos a tensão 127 e 220 volts, nesse fechamento em estrela do secundário do transformador, a tensão entre fase e neutro temos os 127 volts e a tensão entre as duas fases temos os 220 volts. Essa tensão entre fase e neutro é o que chamamos de tensão de fase, e a tensão entre duas fases é a tensão de linha. No sistema de tensão é 220 volts e 380 volts, nesse fechamento em estrela do secundário do transformador, a tensão entre fase e neutro temos os 220 volts, ou seja, tensão de fase. E a tensão entre as duas fases, ou seja, tensão de linha, temos os 380 volts. Podemos observar, pessoal, que nos dois sistemas de ligação temos os 220 volts. Porém, na ligação da esquerda, temos os 220 volts na tensão de linha, ou seja, entre as duas fases. E na ligação da direita, temos a ligação em 220 volts entre fase e neutro, ou seja, na tensão de fase. Então, pessoal, vai depender de cada ligação do secundário do transformador para fornecer os 220 volts, fase-fase, ou 220 volts fase neutro. E neste caso, um aparelho que funciona em 220 volts pode ser ligado em um sistema de tensão da rede 220 volts fase-fase ou 220 volts fase neutro. Esse aparelho vai funcionar normalmente. Isso porque temos a diferença de potencial com as duas fases ou apenas com fase neutro. Outra dúvida que o pessoal tem em relação à alimentação em 220 volts fase-fase é como que um aparelho iria funcionar com as duas fases. Porque quando ligamos com a fase neutro, utilizamos o condutor neutro para poder fechar o circuito. Com as duas fases, o aparelho também vai funcionar porque temos a defasagem entre as fases, ou seja, se for representar cada fase em um diagrama em forma de onda, temos as três fases R, S e T sendo representadas por senoides com uma defasagem de 120 graus. Fazendo um exemplo, para a instalação de uma tomada, o 220 volts fase-fase ou 220 volts fase neutro vai ser diferente. Ou seja, no 220 volts fase neutro, temos o condutor fase, o condutor neutro e o condutor de aterramento. Agora, na tomada com 220 volts fase-fase, temos as duas fases na tomada e o condutor de aterramento. Neste caso, não temos o condutor neutro. Para a instalação de uma lâmpada apenas utilizando as duas fases, é necessário usar um interruptor bipolar, onde as duas fases vai ser interrompida. E utilizando a fase neutro, utiliza apenas a fase no interruptor e o neutro direto na lâmpada. E aí, pessoal, ainda tem alguma dúvida em relação à alimentação em 220 volts? Comente aqui embaixo no vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, porque isso me ajuda muito. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.